Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma vez iniciando aqui o nosso quadro Papo na Quarta, e a minha gratidão a Deus e a você por participar conosco desse quadro. E hoje vamos bater um papo interessante. A temática será Sou presbítero, e agora? E para bater esse papo nós convidamos o nosso irmão o presbítero Anderson Júnior, presbítero aqui na Igreja Presbiteriana Avenici. Meu presbítero, seja bem-vindo, grato por ter aceito o nosso convite, que Jesus abençoe você, sua linda família. Dê a sua saudação aos nossos irmãos aí, por favor. Obrigado, pastor, pelas palavras que nos abençoa. É uma alegria, uma gratidão também a Deus poder estar aqui e participar, desse programa de vocês e falar sobre presbítero, que é uma atuação muito nobre, gratificante na Igreja de Cristo. Ok, meu presbítero. Anderson, normalmente eu gosto de pedir ao nosso entrevistado que ofereça para os nossos irmãos uma definição do nosso tema. Então, o nosso tema é Sou presbítero, e agora? Qual que é a definição bíblica para presbítero? Presbítero é líder da igreja que auxilia na administração e no ensino. A palavra presbítero é uma transliteração da palavra grega presbíteros, que se encontra bastante no Novo Testamento, e ela tem, essa palavra no grego, ela traz a ideia de ancião, porque era assim que era chamado o líder no povo de Deus, entre os judeus, ancião. Então, presbítero, nós temos a ideia, então, a semântica dessa palavra é que se trata de um líder já com alguma experiência de vida, com sabedoria na vivência que ele tem e principalmente um tempo de vida com Cristo. Então, aí ele pode atuar como presbítero. Posso? Sim, por favor. E presbítero também, ela tem uma outra palavra no grego que é bispo. Então, às vezes é falado de bispo no Novo Testamento, que também é presbítero. Enquanto que presbítero é uma palavra para o chamar a pessoa, o líder, como presbítero, bispo trata do ofício, do serviço, que é supervisão. E, além disso, presbítero também é chamado de guia e de pastor. Por isso, uma associação entre presbítero e pastor. Meu presbítero, diante da sua definição, inclusive você tocou no final aí a respeito de presbítero e pastor, dentro da igreja presbiteriana, já que nós somos presbiterianos, qual que é a diferença básica entre presbítero e pastor? Presbítero e pastor. Paulo, ao escrever a sua primeira carta a Timóteo, ele faz ali uma distinção entre presbítero que preside e presbítero que ensina. Esse é o capítulo 3, ele faz essa distinção lá. Além disso, ao escrever a carta aos Efésios, ele faz uma associação entre pastores e mestres. Então daí, na igreja presbiteriana, nós temos o termo presbítero regente e presbítero docente. Presbítero regente, aquele que rege, aquele que administra, aquele que preside. O docente é aquele que, além de participar da administração, da regência da igreja, também ensina. E para este docente, nós temos a associação com o pastor. Então, o pastor é um presbítero, é um líder que administra, mas também é aquele que é o responsável pela docência, pelo ensino. Excelente resposta, meu presbítero. E aí, continuando aqui a nossa caminhada, vamos imaginar que um jovem da igreja, um ancião da igreja, um irmão da igreja, procure você e fala assim: o presbítero Anderson, como que eu posso saber se sou qualificado para exercer o presbiterato? Qual resposta você pode oferecer para essa pergunta? Pelo menos alguns sinais desta qualificação. Então a pessoa está
interessada, né, de participar na igreja, de auxiliar a igreja neste ofício, eu diria que teria aí algumas qualificações necessárias. Uma delas é como o próprio termo presbítero indica, né, uma certa experiência de vida, que ele tenha uma certa experiência de vida, principalmente de vida com Cristo. Agora, a quantidade de tempo dessa vida com Cristo, aí eu não sei precisar, não sei se alguém saiba precisar, mas eu acho que em torno de 3 a 5 anos já de convivência ali, de sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus, conduzindo a vida ali, talvez ali ele já tenha condições de se candidatar, de ser um bom presbítero. Uma outra qualificação que eu entendo necessário para quem está almejando o presbiterato, é ter a convicção de que está sendo realmente vocacionado por Deus para este ofício, né? Isto é bastante importante. E uma terceira qualificação que eu entendo, um sinal de estar realmente qualificado, é atender ao que nós encontramos, principalmente nas cartas de Paulo, sobre quais são os requisitos para uma pessoa que almeja o presbiterato. E aí eu diria algumas orientações que Paulo coloca, alguns requisitos, né? Dentre eles, ser uma pessoa moderada, ser uma pessoa sensata, ter domínio próprio, né? E ser piedoso. Com isso aí, eu acho que dá para a pessoa entender se ela está qualificada mesmo para ser presbítero. Ok, meu presbítero. Caminhando um pouco mais, a gente tem visto ao longo dos anos uma certa dificuldade que a igreja tem encontrado para eleger presbíteros. O que nós poderíamos enumerar aí do porquê estamos encontrando hoje uma dificuldade de homens dispostos a servir a Deus no presbiterato, na sua visão? Na minha visão, ou seja, que eu posso tentar ajudar a responder essa pergunta, né? Quais são no que eu enxergo, os prováveis motivos que estão levando a essa dificuldade de encontrar homens na igreja que possam atuar nesse cargo de presbítero. Uma das dificuldades que eu entendo, uma possível dificuldade que eu entendo que pode estar acontecendo, é o homem, a pessoa, não se entender apto para ocupar o cargo de presbítero. Como pode ser resolvido isso? Eu entendo que a liderança deve mostrar a essa pessoa, com palavras e com atitudes, de que não se trata de um cargo, mas sim de um ofício, de um serviço, é servir, não é ocupar um cargo, né? Outra dificuldade que pode estar acontecendo é o homem se sentir com dificuldades de exercer, ter medo de exercer aquele ofício, aquela responsabilidade. Como resolver isso? Eu entendo que a liderança deve mostrar para esta pessoa que o servir é algo belo, que Deus espera, e que o serviço no presbiterato tem diversos tipos de serviço e que esta pessoa vai ser auxiliada nesse ofício, nesse serviço, pelos demais presbíteros. Ela não vai ter que se virar sozinha, ela vai ter sempre o apoio, né? E a responsabilidade, que às vezes as pessoas, homens hoje têm muito, as pessoas, né? E eu acho que o masculino aí tem muito medo de assumir responsabilidade hoje. Deve ser dito para essa pessoa de que a responsabilidade ela é inerente ao ser humano e que essa responsabilidade que ele vai assumir, ele não vai assumir isso, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é uma condução do Espírito de Deus, é você se dispor a estar pronto para servir nesse ofício e o Espírito Santo vai te conduzir. Se tem outro motivo, outra dificuldade, né, talvez aconteça de ter outra dificuldade
Mas eu acho que essas três aí, aquilo que eu de experiência, eu vejo acontecer. Ok, presbítero Anderson. Caminhando um pouco mais, vamos pensar na seguinte hipótese. Fui eleito presbítero, sou presbítero. Como eu posso servir essa igreja que eu fui eleito como presbítero? Quais serão os meus deveres enquanto presbítero ao servir essa igreja? O manual presbiteriano, ele coloca lá quais são os deveres, então, uma vez que a pessoa já foi eleita, empossada como presbítero, vai atuar como presbítero, ali tem algumas, né, as orientações, o que o presbítero faz. Mas, assim, em termos gerais, eu diria o seguinte, primeiro, amar. É amando que você vai conseguir exercer esse ofício de presbiterato. Amando. Segundo, servindo com alegria. Sem saber que você está ali para servir. É um serviço, isso deve ser feito com alegria. E terceiro, auxiliando o pastoreio na comunidade de fé da qual você está participando e liderando como presbítero. Especificamente como atuar, aí é você acompanhar o crescimento espiritual dos seus irmãos da igreja, estar disposto a participar, né, presencialmente dos sofrimentos e das alegrias dos seus irmãos e arregaçar a manga e dizer: pastor, conta comigo no trabalho pastoral, eu estou pronto. Ok, meu presbítero, excelente resposta. Aqui na igreja a gente tem tentado levar os meus presbíteros, e eu carinhosamente chamo eles de meus presbíteros carinhosamente, a levá-los a entender que eles são os meus pastores auxiliares, que eu preciso deles para a gente cuidar desse rebanho. Inclusive aqui a gente dividiu a membresia da igreja por blocos, e cada presbítero nosso aqui tem um grupo da igreja que ele estava em pastorear pelo semestre. E nas nossas reuniões do conselho, eles prestam um relatório do que eles fizeram para acompanhar aquelas ovelhas. Certamente isso tem sido benéfico para a igreja e para eles. E Deus tem nos abençoado aqui, esses presbíteros que estão tendo essa visão de pastoreio. Isso é muito importante para que a igreja vá para frente. Meu presbítero, vamos imaginar que aproxime de você um homem da igreja e fala assim: ô presbítero Anderson, eu tenho assim um anseio de ser presbítero, de servir a igreja, eu almejo isso. Qual o conselho que você pode oferecer para um membro da igreja, um irmão abençoado que tem esse anseio de ser presbítero um dia? Qual o conselho você pode oferecer para que ele consiga realizar esse anseio um dia? Eu diria para ele talvez duas coisas, em duas direções. Uma, meu irmão, você já está auxiliando, já se colocou em prontidão para auxiliar de alguma forma o trabalho pastoral que é feito? Você tem sido chamado constantemente para fazer esse tipo de serviço? De alguma forma você está participando já do pastoreio da igreja, auxiliando o pastor em alguma coisa na administração do pastoreio da igreja? Se isso já está acontecendo, então você já tem aí a aptidão, já pode perceber aí um chamado de Deus, uma vocação de Deus, a capacidade de Deus para você auxiliar nisso aí. Não tenha medo. Continue aí, né, e no momento certo Deus vai abrir as portas, né, da eleição e você participar. Uma outra orientação que eu daria era que você já se disponha, já se apresente diante de Deus, né, dizendo: eu quero servir ao Senhor, eu quero ajudar no pastoreio dos meus irmãos, da comunidade de fé da qual eu participo. Esteja atento ao chamado específico da parte de Deus para isso
E uma vez você entendendo assim, peça a Deus duas coisas: a capacidade de administrar, de ser um auxílio para o pastor da igreja, e principalmente a capacidade de amar. Amar, amar e amar. Ok, meu presbítero, obrigado aí por esse conselho. E quando você estava falando, eu me veio à mente aqui, eu tenho um irmão mais novo, que é pastor presbiteriano, um irmão mais velho do que eu, que ele é presbítero. E me lembro que algumas vezes ele me ligava assim, o pastor aqui na igreja fez isso e tal, não sei o quê, eu vou levar para o conselho. Eu falei assim, calma, ore sobre o assunto, converse com o pastor, auxilie o pastor, participe junto com ele, o ajude a cuidar do rebanho. Vejo que ser presbítero é uma benção, é um privilégio no meio de quase 1 milhão de membros que a nossa igreja tem. E aí você foi eleito presbítero, o presbítero Reinaldo, que está aqui participando nas gravações aqui, também foi eleito presbítero. É um privilégio, é um privilégio que Deus concedeu a vocês. E eu louvo a Deus pela vida dos meus presbíteros que têm me ajudado a pastorear essa igreja, louvo a Deus pela sua vida, que tem ajudado o seu pastor a pastorear a igreja, e rogo para que Deus levante outros homens no meio da igreja para nos ajudar nesse ministério importantíssimo que é o presbiterato. Meu presbítero, o assunto fluiu assim, tão rápido. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Quero que você deixe aí as suas considerações finais para os nossos irmãos que participam conosco, por favor. Finalmente, eu diria o seguinte, né? Para não só aqueles que almejam o presbiterato, né? Que estão sentindo de Deus assim, e aqueles também que já são presbíteros. Duas coisas eu diria no final. Atuem ou almejem com humildade, com alegria e com gratidão. Não é um cargo que vocês vão exercer, mas um ofício, um serviço. E eu diria também que procurem enxergar o conselho, que é constituído de presbítero, como constituído de amigos. Jesus, em certa ocasião, disse aos seus discípulos que mais do que irmãos, eu chamo de amigos. Então, a amizade, uma amizade verdadeira, uma amizade em Cristo, eu acho fundamental no corpo do conselho, do presbiterato. Isso que eu deixo para vocês. Amém. Quando você estava ponderando aí, meu presbítero, eu lembrei, completei 25 anos de pastorado agora em dezembro do ano passado, e ao longo desses 25 anos já tive muito presbítero que abençoou a minha vida. Louvo a Deus por isso. É verdade também que eu tive uns 2 ou 3 aí que o negócio foi meio complicado, machucou bastante. Mas eu aprendi com tudo isso, tanto com aqueles que causaram alguma dor, quanto aqueles que causaram alegria. Aprendi muito com isso e louvo a Deus pela vida dos meus presbíteros aqui hoje, que têm abençoado o meu ministério aqui na Quarta Igreja. Meu irmão, estamos chegando ao final do nosso quadro. Nossa gratidão a Deus pela sua vida. Esperamos que o papo aqui com o presbítero Anderson possa abençoar a sua vida. Você que é presbítero, quer seja na Quarta Igreja, na IAVLC, qualquer igreja, sirva a Deus com alegria e com amor. E você que almeja o presbiterato, ore para que Deus confirme isso no seu coração e na vida da igreja. Eu quero orar por você nesse instante. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão pela vida dos presbíteros da Quarta Igreja, pela vida dos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Senhor abençoe a cada um, abençoe as suas famílias, as igrejas que eles servem ao Senhor, e que ao fazê-lo, façam com alegria no coração. Rogamos que o Senhor abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Chegamos ao final do nosso quadro, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Minha gratidão ao presbítero Anderson ter aceito o convite. Sempre uma alegria tê-lo aqui na Quarta Igreja. E você que participou conosco, você que mora aqui em Brasília,
faça uma visita. Ou você que não mora em Brasília, vindo a Brasília, faça uma visita à Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga e nos siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, dá o seu like aí e também nos canais do YouTube da igreja. Deus abençoe, forte abraço, até o próximo Papo na Quarta.